Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, aonde você estiver. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ministério Sementes da Fé, sempre com uma palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 11 diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando lemos a palavra do Senhor, no capítulo de número 10, da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que faziam parte da igreja de Corinto, estamos diante de uma palavra onde o Senhor vai falar a respeito de alguns exemplos de Israel para a nossa vida. A Bíblia Sagrada é cheia de exemplos. Nos mostra inúmeras situações de homens e mulheres de Deus que outrora fizeram algo que agradaram a Deus, outrora fizeram algo que desagradaram ao Senhor. E o povo de Israel, a nação de Israel, ela é um exemplo disso. Por muitos momentos estava buscando ao Senhor. Por muitos momentos estava clamando ao Senhor. Por muitos momentos estava de joelhos pedindo a intervenção do Senhor. E em outros momentos estava esquecida do Senhor. Tudo isso para nós, meu irmão, minha irmã, é exemplo sobre o que fazer e exemplo sobre o que não fazer. Nós vemos uma palavra muito conhecida, mas uma palavra que tem um significado muito grande para a nossa vida. Uma palavra que nos convida a olharmos para nós mesmos e reconhecermos a nossa condição espiritual diante de Deus. De que maneira o Senhor tem visto a cada um de nós. Nós vemos um texto em que fala que há dois grupos de pessoas. Aqueles que estão de pé e aqueles que caíram. Aqueles que continuam de pé e aqueles que permanecem caídos. Há muitas palavras, muitas mensagens, muitos ensinamentos que podemos aprender com esse texto. Em primeiro lugar, queremos trazer aqui uma lição sobre o que é estar caído diante de Deus. O que significa estar caído diante do Senhor? O homem observa de uma forma, o homem enxerga de uma forma, o homem ele julga de uma forma, mas o Senhor ele olha de outra forma completamente diferente.
O olhar humano ele é composto por um julgamento muito rápido. Olhamos para alguém e se esta pessoa não fizer as mesmas obras que nós assim fazemos, nós assim praticamos, nós assim realizamos, automaticamente vem um julgamento de que essa pessoa está caída. Mas o que é estar caído diante de Deus? A palavra do Senhor, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, ela nos traz aqui a resposta sobre o que é estar caído diante de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles não obedeceram à voz do Senhor. Adão e Eva, eles desobedeceram à ordem de Deus. Adão e Eva deram ouvidos à voz da serpente e, consequentemente, desobedeceram a ordem estabelecida por Deus de que eles poderiam comer de todo fruto que havia dentro daquele jardim. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam assim comer, porque no dia em que eles assim comessem, a Bíblia Sagrada diz que os olhos deles seriam abertos e eles morreriam. Estar caído diante de Deus é estar em desobediência ao mandamento do Senhor. Quando é que eu sei que eu estou caído diante de Deus? Quando a minha vida ela está indo a uma direção contrária à vontade do Senhor. Quando é que eu sei que eu estou caído diante do Senhor? Quando as minhas atitudes elas seguem um caminho completamente diferente daquele estabelecido por Deus. Muitas vezes nós confundimos os que estão caídos com aqueles que estão feridos. Muitas vezes nós confundimos aqueles que estão caídos com aqueles que estão machucados. Muitas vezes nós confundimos aqueles que estão caídos com aqueles que estão fracos na fé. O fraco na fé, o decepcionado, o ferido, ele não está caído. O caído, ele está em uma direção oposta à vontade de Deus. O caído, ele está na contramão da vontade do Senhor. O caído, ele está afastado pelo pecado. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 14, a Bíblia diz: volta, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Então veja que aquele que está caído
é aquele que está vivendo sobre o domínio do pecado. Aquele que o pecado está dominando a sua vida. Aquele que o pecado está reinando, imperando, comandando, influenciando a sua vida. Aquele que está em pé, veja que não caia. Nós falamos que o olhar humano, ele é especialista em julgar. E quantas vezes olhamos a vida de alguém que não está caminhando para a casa do Senhor. Muitas vezes nós olhamos a vida de alguém que não está fazendo a obra como outrora já fez. E automaticamente já lançamos a palavra de julgamento. Ele está caído. Ela está caída. E muitas vezes essas pessoas estão feridas, estão machucadas. O Senhor disse que no capítulo de número 33 do livro do profeta Ezequiel, que haveria ovelhas machucadas, maltratadas, quebradas, doentes, precisando de ajuda. E não estavam caídas, pois continuavam sendo ovelhas, apenas estava precisando de uma ajuda. Então precisamos pedir muito a Deus que venha ungir os nossos olhos. Precisamos pedir muito ao Senhor que venha iluminar os nossos olhos para que nós possamos entender, compreender, enxergar quem está caído e quem está ferido. Esta palavra é uma palavra muito séria. Essa palavra é uma palavra que traz uma advertência muito grande sobre a nossa condição espiritual diante do Senhor. Às vezes achamos que estamos de pé e estamos caídos. Às vezes achamos que estamos caídos e estamos feridos. Quando ele diz aquele que, pois, pensa estar de pé, veja que não caia. Todos aqueles que caíram um dia estiveram de pé. Há uma palavra de alerta para aqueles que estão de pé, que eles vigiem, que eles sejam servos prudentes, porque se não fizerem isso, também correm o risco de caírem. A queda, a Bíblia diz que o inimigo, ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa derrubar, buscando a quem possa arrancar toda a obra que o Senhor fez. Mas o que é estar de pé diante do Senhor? Nós vimos que estar caído
é estar na contramão da vontade de Deus. Mas então, você deve estar se perguntando nesse momento: irmão, me responda, me fale, me diga, o que é estar de pé? Pois bem, aquele que está em pé é aquele que está na dependência do Senhor. Sozinho, o homem, ele não consegue se firmar. Sozinho, o homem, ele não consegue se levantar. Sozinho, o homem, ele não consegue se estabelecer. De maneira nenhuma. Aquele que está de pé aos olhos de Deus é aquele que está ali na dependência do Senhor. Aquele que está de pé aos olhos de Deus não é aquele que se acha o super crente, o bambambam, o especial, o canela de fogo, não. Aquele que está de pé diante do Senhor é aquele que está igual àquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele que está de pé diante do Senhor é aquele que dia após dia está lutando, está se esforçando, está batalhando, está ali insistindo, batendo na porta, dizendo: Senhor, me socorre, porque se o Senhor não vir sobre a minha vida, eu irei perecer. Aquele que está de pé é aquele que, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo quase sem forças, mas está ali, conforme diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8, na tua pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquele que está de pé é aquele que está ali buscando a direção divina. Aquele que está de pé é aquele que está buscando no Senhor o socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que está de pé diante de Deus, muitas vezes não é aquele que é reconhecido na rua, reconhecido no bairro, reconhecido na igreja, reconhecido, aplaudido. Não, muitas vezes aquele que está de pé diante de Deus é aquele que está ali no anonimato. Ninguém sabe a sua história, ninguém sabe a sua vida. Alguém olha e julga, mas o Senhor olha e não olha como o homem vê, olha para dentro dele e diz: aí está um homem que está de pé, porque mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento humano, mas continua pedindo a minha ajuda. Glória a Deus, aleluia. Aquele que está de pé é aquele que não deixa o Senhor. Aquele que está de pé é aquele que pode perder a sua credencial, pode perder as suas oportunidades, pode perder o reconhecimento humano, mas é alguém que continua sendo visto pelo Senhor. Vivemos um tempo
em que a religiosidade tem sido uma grande inimiga do reino de Deus. Quantas pessoas caídas, quantas pessoas que estão em uma condição espiritual. Você quer ver alguém que está caído? É alguém que é orgulhoso. O orgulho derruba. A soberba, diz Provérbios, a soberba precede a queda. A palavra preceder significa vem antes. Antes da queda vem o orgulho. Antes da queda vem a inveja. Antes da queda vem o ciúme. Antes da queda vem a ira. Antes da queda vem o eu. E quantos nesta situação, caídos sem reconhecer que está precisando do auxílio divino. Aquele que está de pé, ele não se agrada ao ver alguém caindo. Aquele que está de pé, ele vai fazer alguma coisa para poder ajudar aquele que está caindo ou caído. Que o Senhor venha usar de misericórdia sobre o seu povo. Que o Senhor venha trazer um despertamento sobre o seu povo, pois quantos caídos, precisando de ajuda. Uns reconhecem que estão caídos. Outros estão caídos, achando que estão de pé. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em que posição espiritual nós estamos? Caídos ou em pé? Uma palavra de reflexão. É uma palavra da parte de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor continue ajudando-nos a permanecermos de pé diante do Senhor.